Então agora que você já entendeu a distinção aí entre plano de rotinas e plano de estudos, vamos tratar um pouco mais a fundo aqui em relação ao nosso planejamento de rotinas. Eu chamo a sua atenção para o seguinte detalhe: vai ter alguns pontos importantes aqui que eu vou precisar que você anote, para toda vez que você precisar elaborar um plano de rotinas, você saber quais pontos importantes. E o primeiro é, eu aconselho que o seu plano de rotinas seja semanal, então anote isso. Um plano de rotinas tem que ser semanal. Você vai perceber que às vezes será necessário realizar alguns ajustes, algumas alterações no seu plano de rotinas, principalmente devido ao seu progresso nos estudos e também quando surgem alguns imprevistos. E essa necessidade de ele ser semanal é justamente por isso, para facilitar esses ajustes. Esse plano te ajuda a cumprir as suas metas diárias para você ter constância e perseverança nos estudos. Eu até destaco que tem muitas pessoas que desistem nessa jornada de concurseiro justamente por uma falta de planejamento de rotinas e acaba procrastinando e ficando pelo caminho. Você pode até pensar que é bobagem, né, esse ato de você ter o controle de tudo que acontece ali no seu dia, mas você vai perceber em questão aí de semanas o quão é eficiente e quão é importante esse controle. Outra coisa agora que eu preciso que você anote: o melhor dia para você analisar e fazer os ajustes necessários no seu plano de rotina semanal é no dia de domingo. Porque normalmente, tá, não é uma regra, mas normalmente é o dia que as pessoas costumam ter mais tempo disponível no dia. E em geral, para grande parte das pessoas, a nossa semana costuma começar na segunda-feira. Então, nada melhor aí do que você sentar no dia de domingo ali, que é um dia que normalmente você tem mais tempo, e planejar tudo o que vai acontecer na sua semana. Então anote mais essa: o plano de rotinas semanal tem que ser analisado e ajustado no final de semana e, em especial, no dia de domingo. No entanto, ele deve ser elaborado nesse exato momento. Não vai procrastinar esse ato aqui de criar o seu plano de rotinas semanal. Então, após eu te passar aqui como você vai fazer, eu vou te passar aqui as atividades, conforme eu disse lá no início. O nosso curso ele é um curso prático e não teórico. Então, tudo que eu vou te passar aqui, você tem que começar a colocar em prática. Então, nós vamos, nesse exato momento, com as informações que eu te passar aqui, você vai colocando em prática para a gente começar a caminhar juntos aqui, dando os primeiros passos para criar o nosso plano de rotinas semanal. Então, para isso, para você começar a elaborar o seu plano de rotinas, pense inicialmente nas atividades que você faz fixa no seu dia, como por exemplo, acordar, lanchar, banhar, trabalhar, estudar. Então comece a pensar no que você faz no seu dia. Se você lembrar, por exemplo, de algum aniversário que vai ter na semana, anote isso também. Lembrou aí de alguma data comemorativa ou um feriado? Anote. Pense também aí nas atividades casuais ou talvez também algumas necessidades que surgem na sua semana, como por exemplo alguma consulta médica. Então eu vou te mostrar aqui na prática como que funciona para você dar os seus primeiros passos aí para começar o seu planejamento de rotinas. Então inicialmente faça um brainstorm. Ou seja, anote todas as atividades que vier em sua mente, como por exemplo, vamos lá junto, dormir, fortalecimento, estudar, almoçar, trabalhar. Vai anotando, tá? Tudo que você lembrar e vai anotando. Treinar para o TAF, treinar para o TAF, ir para a igreja. Então aqui inicialmente você vai anotando tudo que vier na sua cabeça, independente de sequência e prioridade. Tudo que você lembrar, vai anotando. Depois que você acabar de anotar tudo que você lembrar aí relacionado às suas atividades do dia, o próximo passo será organizar essas palavras, essas atividades aí por ordem de prioridade. Já chamo sua atenção para o seguinte detalhe: se você quer passar em um concurso público, a sua prioridade tem que ser estudar. Ah, professor, mas eu tenho que trabalhar. Não, beleza, eu também sempre tive que trabalhar e estudar, mas a minha prioridade sempre foi os estudos.
Como assim? Ao ir trabalhar, eu sempre ia imaginando o que eu poderia fazer ali no ato que eu estava trabalhando para eu conseguir estudar mais. Como, por exemplo, será que ali na hora do meu almoço eu conseguiria ler uma letra de uma lei? Ou resolver algumas questões? Então agora, tendo como prioridade os seus estudos, volte lá naquela sua lista e coloque agora aquelas atividades em ordem de prioridade. Então agora organize a sua lista aí de acordo com as suas prioridades. Então vamos lá, ó, estudar, por exemplo aqui, ó, trabalhar. Cada um aí vai ter uma realidade diferente do outro, tá? Mas faça esses passos aqui, ó. Ir para a igreja, treinar para o TAF, fazer fortalecimento, almoçar, e assim por diante. Outro detalhe que eu peço também para você anotar: o contato com o seu plano de rotinas aqui semanal será diário. Então anote isso, perceba que o plano é semanal, mas você vai ter contato com esse plano de rotinas todos os dias. Até o momento nós só fizemos um rascunho aqui para a gente começar a elaborar nosso plano. O passo seguinte é organizá-lo estipulando o horário para cada atividade no respectivo dia da semana. Faça um quadro em um papel ou uma lousa ou até mesmo uma planilha eletrônica. Escolha a opção mais prática de acordo com as suas condições para que seja possível sempre manter o contato visual com esse cronograma. Já foi comprovado por pesquisas realizadas em faculdades nos Estados Unidos que esse contato visual com as suas metas aumenta em até 40% a probabilidade de você conseguir realizar essas atividades pré-programadas. Então vamos agora aqui para um exemplo real, prático aqui com base, utilizando de base uma planilha que eu vou disponibilizar aí para você também na sua área do aluno. Então após abrir a sua planilha, você vai aqui nessa segunda opção aqui, ó, de programação diária. Aqui na programação diária, temos aqui, ó, o tempo de estudos diário, você vai fazer após a gente ir preenchendo aqui, ó, ele vai contabilizar aqui o tempo para você. E aqui nós temos nessa parte aqui, ó, em relação ao horário. Então aqui costuma ser de meia em meia hora. E essa programação, conforme eu já disse lá anteriormente, será realizada de segunda a domingo. Todas aquelas anotações anteriores que nós fizemos das nossas atividades serão agora distribuídas nessa planilha. Então comece a preencher aqui todas as atividades do seu dia. Como que vai funcionar? Aqui, ó, eu já configurei aqui para você algumas alternativas aqui para você selecionar, tá? Então você vai colocar aqui nesses horários aqui, você vai estar dormindo, então aqui você vai colocando aqui que você está dormindo, basta clicar na célula aqui, tá? Clicar aqui e colocar aqui que você está dormindo. Ah, mas eu não vou usar a planilha, o que eu posso fazer? Você vai fazer a mesma coisa aqui, ó, e vai começar a escrever aqui nos seus horários. Ah, aqui eu estou dormindo, aqui eu também estou dormindo, tá? E assim por diante, tá? Deixa eu só apagar aqui para a gente ficar no padrão aqui utilizando a planilha, mas você pode fazer aí da melhor maneira que você preferir. Então chegou aqui, lá pela volta aqui das 7h30, você vai, por exemplo, então acordar. Deixa eu localizar aqui então acordar. Então nesse período aqui você acordou. Então toda essa parte aqui, ó, você simplesmente vai estar dormindo. Basta você copiar aqui e colando, tá? Para a gente ganhar tempo aqui, por questão de didática, eu já vou aqui para a planilha que realmente eu utilizava. Essa daqui era a minha realidade de estudos. Então perceba que eu preenchi toda ela aqui, ó, até mais ou menos aqui 6 horas eu estava dormindo. Das 6 horas até as 6h30 eu acordava, aqui eu fazia fortalecimento. Das 8 horas aqui até as 12 horas eu estava, das 7h30, né, na realidade aqui, ó, até as 12 horas eu estava estudando, depois almoçava. E aqui, ó, das 13 horas até as 22h30 eu estava trabalhando. Depois chegava do trabalho, fazia um breve lanche e voltava a estudar. Então perceba aqui que até mais ou menos aqui quinta-feira não tinha muita aqui alteração, era bem padrão aqui os meus dias, tá? E conforme eu falei, a gente foi preenchendo aqui os dados e automaticamente aqui para mim aqui, ó, já vai aparecendo a quantidade de estudos que eu tenho no dia, tá bom? Então aqui até
quinta-feira aqui, ó, estava normal. Então o que que modificou aqui na sexta-feira? Nesse horário aqui, ó, eu atribuí um horário de descanso. É muito importante deixar alguns horários vagos aqui para imprevistos que surgirão, tá bom? Então isso aqui, ó, foi estratégico que eu fiz isso aqui, tá bom? Faça isso também na sua planilha, porque vai ter dias aí que você não vai conseguir cumprir o que você planejou e você vai precisar de alguns horários chaves aqui para você compensar o dia que você deixou de estudar. Perceba agora que no sábado a minha carga horária era maior que os demais dias, então perceba que aqui, ó, eu estava estudando muito mais que nos demais dias, tá bom? Isso aqui também, pessoal, já foi de forma estratégica, porque eu escolhi o dia aqui que eu tinha mais tempo disponível para eu fazer as minhas revisões semanais. E no meu planejamento de rotinas aqui, o meu domingo era o dia ali mais suave, né? Tem algumas pessoas que até aproveitam esse dia todinho para descansar e não há problema nenhum nisso, tá? Eu, por exemplo, aproveitava aqui esse dia de domingo para eu dormir aqui, ó, na parte da tarde, ir para a igreja. E aqui na parte da tarde aqui também, e depois um período da noite, eu também estudava. Conforme eu falei, caso você aí, dependendo do seu nível de estudos, dependendo de quando está a distância do seu edital, não tem problema aqui, pessoal, você tirar um dia aqui para você descansar, tá bom? Mas aí, beleza, está bem próximo ali da prova, eu não aconselharia você tirar nenhum dia aqui, cara, ó, no 12, principalmente quando está ali próximo do edital. Então, beleza, se você optar por não estudar, sem problemas. Mas se você optar por estudar no domingo, tire esse dia para você fazer redações e simulados. Então, o que você vai fazer nesse exato momento? Você vai criar o seu plano de rotinas. Você mesmo pode fazer a sua conforme eu já orientei. Pode ser um papel, em uma lousa, ou então utilizar aqui também a nossa planilha eletrônica. Atente-se em optar pela alternativa que te proporcionará agilidade para acessar esse plano. Porque eu destaco novamente que o contato com esse plano de rotinas tem que ser todos os dias. E por que esse contato tem que ser diário? Para você ter sempre ciência de tudo que vai acontecer no seu dia, todas as atividades que serão realizadas e também para você ir marcando ali como realizado todas as atividades que você for cumprindo no decorrer do seu dia. Esse controle é uma estratégia para mostrar para o seu cérebro que ele é capaz de cumprir as metas que estão pré-estabelecidas no dia. E além de te ajudar a vencer a procrastinação, esse processo te ajuda a gerar prazer para o seu cérebro. É importante também você anotar que, após você marcar todas as atividades que foi realizado no dia, também é muito importante você fazer um checklist ali para verificar se cumpriu todas as suas metas. E se por qualquer motivo você deixar de cumprir alguma hora ali que foi estipulada para o seu estudo, tente compensar esse horário no dia seguinte ou então naqueles horários chaves ali que a gente comentou, que você vai compensar o que deixou de estudar ali em outro momento. Então por isso é importante você deixar alguns horários ali vagos para caso aconteça isso, você pegar esse conteúdo que você iria estudar e colocar ali em outro momento oportuno. Principalmente ali, pessoal, é até primordial isso que seja já no dia seguinte. Eu vou te explicar mais lá na frente um estudo por ciclo que vai facilitar esse ato aqui de ajustar o seu plano de rotinas. Lembrando que todo final de semana você vai realizar ajustes nesse seu plano semanal. Por isso, deixe aí no domingo algum momento ali já pré-determinado também para você sentar e verificar o que aconteceu na semana, o que vai acontecer na semana seguinte para você replanejar aí o seu plano de rotinas. Destaco que quanto mais você estudar em conformidade com o seu cérebro, melhor será o seu processo de aprendizagem. O nosso cérebro funciona melhor quando atribuímos a eles atividades que nos traz prazer. Quando temos experiências prazerosas, o nosso cérebro produz um neurotransmissor chamado dopamina. E quando ela chega no córtex pré-frontal e mostra para o cérebro que aquela atividade realizada gerou recompensa e satisfação prazerosa, o processo torna-se passível de ser repetido. E é justamente isso que o cérebro do concurseiro precisa: repetir o processo de aprendizagem todos os dias até conquistar a sua aprovação. Mas a pergunta é: como transformar esse processo de aprendizado
prazeroso para o nosso cérebro. No curso eu vou abordar muitas estratégias para você estudar em conformidade com o funcionamento do seu cérebro. Mas nesse momento eu preciso que você entenda que esse processo de ir marcando como concluídas as atividades que são realizadas no seu dia vai gerando sensação de prazer para o seu cérebro. Por que a gente precisa gerar essa sensação de prazer para o nosso cérebro? Porque ele foi programado para ficar ali no ócio, para ficar somente ali com atividades que geram prazer por ele. Por isso que a gente utiliza essas estratégias assim para enganar ele e gerar essas sensações de prazer. Para você vencer aquela vontade de deixar os estudos e assistir um Netflix, assistir um futebol e assim por diante. Ou seja, alguns processos, alguns mecanismos aí você substitui esses outros atos também prazerosos, mas você traz atos prazerosos para você conseguir no ato de estudar. E eu também preciso que você entenda que o seu cérebro não foi programado para sofrer grandes alterações. E o processo de aprendizado realmente mexe com a estrutura do nosso cérebro. Por isso a gente tem que fazer pequenas modificações nele e não grandes modificações. Porque isso é uma autodefesa do seu cérebro. Volto a dizer, seu cérebro gosta de coisas prazerosas, gosta de ficar ali no ócio. Mas não se preocupe, no decorrer do curso aqui eu vou te passar diversas dicas para você começar a vencer essas barreiras e começar a gerar prazer ali no ato de estudar e mostrar para o seu cérebro que isso é importante para você. E volto a frisar, isso aí será fundamental para a sua aprovação. O importante que você precisa entender nesse exato momento é que o seu cérebro precisa de recompensas imediatas ali, principalmente após realizar atividades que gastam bastante energias, como por exemplo nos estudos. Então vai marcando ali que você vai meio que enganando seu cérebro e mostrando para ele que isso está sendo prazeroso e consequentemente você vai aprendendo o conteúdo. Então o plano de estudos é justamente para você se programar da melhor maneira possível. E caso haja algum imprevisto, com base na sua programação, será mais fácil identificar onde que não foi cumprido a meta que estava estabelecida para você realizar os ajustes necessários. O grande problema do concurseiro não é a falta de tempo para estudar, mas sim conseguir organizar o seu tempo com base em suas prioridades. E foi justamente isso que eu quis te trazer nessa aula.